Gabriel Fernandes e nesse vídeo eu vou falar sobre a tentativa do pessoal da Nova Ordem Mundial de criar uma super religião que promova a paz, a justiça, a tolerância, né, todos esses clichês globalistas, sob o argumento de que para ter um povo sob um único governo é necessário que eles tenham também uma única fé. Esse movimento ganhou força na década de 90 com a criação da Iniciativa das Religiões Unidas. Foi um movimento fundado por um bispo episcopal, William Swing, que tem inclusive pretensões de se tornar uma espécie de um órgão assim, da envergadura da Organização das Nações Unidas. Esse movimento tem forte influência do pensamento teosofista, do qual eu vou falar um pouco mais adiante, e boa parte das informações que eu vou usar aqui nesse livro foram extraídas, foram extraídas do livro de Lee Penn, False Dawn, a Falsa Aurora, que está disponível no site do próprio autor, e é um dos livros recomendados pelo professor Olavo de Carvalho. Então, algumas propostas da Iniciativa das Religiões Unidas incluem esmagar o evangelismo cristão em nome de promover a paz interreligiosa, marginalizar os cristãos como sendo intolerantes e fundamentalistas e pavimentar o caminho para uma espiritualidade global que pode acomodar formas domesticadas de todas as formas de religião vigente e de movimentos espirituais. Eles também buscam promover uma ética global coletivista e tem a ideia de que a religião é, na verdade, uma reforma social muito mais do que um serviço a Deus. E aqui já podemos traçar um paralelo com aqueles vídeos que Bernardo Kister falou, que ele fez, denunciando as comunidades eclesiais de base que estavam tentando ali fazer um renascimento do PT, né, usando a Igreja Católica. Ele tem no vídeo, um dos vídeos, tem uma declaração de Frei Beto dizendo justamente isso, que Jesus Cristo veio à Terra não com o intuito de fundar uma religião, mas sim com um plano sociopolítico. Então essa ideia, eu não digo que o pessoal da teologia da libertação esteja diretamente associado com a Iniciativa das Religiões Unidas, mas com certeza faz parte do mesmo pacote, né, de tentar destruir o cristianismo, impor questões aí relacionadas ao controle da população global e etc. Bem, uma outra coisa dessa Iniciativa das Religiões Unidas é que eles tentam dar respeitabilidade a diversas formas de movimentos espirituais, incluindo cultismo, ocultismo, bruxaria, teosofia e tantas outras. Os grandes intelectuais vamos botar assim, que serviram como precursor desse movimento incluem Helena Blavatsky, que foi a fundadora da Sociedade Teosófica, Alice Bailey, uma das seguidoras de Helena Blavatsky. Tem também Teilhard de Chardin, um padre jesuíta que teve muitos dos seus escritos condenados pelo Vaticano, e ele é um dos grandes ídolos do pessoal, principalmente dessa nova geração, né, se é que podemos falar assim. E tem aqui dois teosofistas, né, escritores dessa nova era, que eu vou citar bastante, que são a Barbara Marx Hubbard e Neil Donald Walsh. São dois americanos cujas ideias realmente influenciaram esse movimento da religião global. Bem, esse plano, para usar uma expressão assim mais simples e direta, é um plano satânico. E a primeira coisa que eu tenho a falar sobre ele é que eles têm uma espécie de louvor a Lúcifer, porque há uma história, na verdade uma nova versão do livro de Gênesis, né, especialmente a parte da queda de Adão e Eva, e nessa nova versão a cobra, a serpente que tentou Eva, na verdade era um Deus benigno
que queria iluminar os seres humanos, ou seja, mostrar a eles o caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria. E o Deus, que seriam o que os cristãos chamam de Deus, na verdade era uma entidade maligna cujo objetivo era impedir que os humanos atingissem esse conhecimento. Então você vê aí uma inversão do papel das divindades, digamos assim. Lúcifer é o Deus bom e Jeová é a entidade maligna. Bem, essa ideia tem certamente características gnósticas, embora o gnosticismo, como uma heresia, seja algo extremamente vago, mas podemos sim dizer que essa dualidade das divindades é uma das características gnósticas. Mas continuando aqui a falar do que esse pessoal acredita, eles proclamam que os humanos são deuses e que a morte não é real. Como a consequência dessa ideia de que os humanos são deuses, você vai ver todo tipo de relativismo moral. E mais para frente eu vou citar várias frases que vão comprovar essa afirmação. Eles também demonstram bastante desdém pelas religiões tradicionais, especialmente o judaísmo e o cristianismo, e aí você pode encontrar muitos movimentos assim que falam que é importante você ter uma espiritualidade, mas não necessariamente que você deva seguir uma religião institucionalizada. Então essas pessoas já podem muitas vezes ter um pensamento mais próximo desses globalistas. Um dos mais notórios seguidores dessa religião é o bilionário húngaro naturalizado americano George Soros, que inclusive tem aqui uma citação dele, que foi de uma entrevista que ele deu para a Forbes, que diz o seguinte: é uma espécie de doença quando você se considera uma espécie de Deus, o criador de tudo, mas agora eu me sinto confortável com isso, já que passei a viver esse papel. Então veja que essa coisa de se achar um Deus está claramente relacionada ao pensamento dessa religião global. E em um livro que é Soros on Soros, não sei se tem tradução para o português, não seria mais ou menos Soros, falando de Soros, ele diz o seguinte: eu não aceito as regras impostas por outros, e em períodos de mudança de regime as regras normais não se aplicam. Ou seja, isso daqui já mostra essa tendência da relativização. Só que mais para frente eu vou citar aqui algumas frases ainda mais contundentes com relação a isso. Muito do pensamento dessa religião global está sintetizado na obra de Barbara Marx Hubbard. E perceba que o nome do meio dela é Marx, então daí você já tira que coisa boa não pode ser, né? E ela diz o seguinte: no passado, as nossas visões gloriosas de futuro, como o paraíso, o céu e o nirvana, eram esperadas que acontecessem após a morte. Mas no pensamento mais novo, é que nós não temos que morrer para chegar lá. Estamos falando de uma vida aqui, ao invés de uma vida num céu mítico depois da morte. E uma vida mais abundante no tempo real da história. Estamos falando do próximo estágio da nossa evolução social. E basta dizer que essa ideia de trazer o reino dos céus para a terra já é vista no pessoal da teologia da libertação, né? E uma outra frase aqui de Barbara Marx Hubbard, ela diz o seguinte: nós somos imortais, não estamos presos ao limite desse corpo. Nós podemos criar novas formas de vida e novos mundos. Nós somos deuses. E aí Li Pen acrescenta: já que nós somos deuses, não há necessidade de Cristo nos salvar. E como Barbara Marx comenta, multidões de autossalvadores, né, nós nos salvamos, é o que nós somos. Quem tem olhos, veja. Então, já é possível notar aqui um grande número de heresias, né? Eles vão certamente negar a noção do pecado original, negar claramente a divindade de Jesus Cristo, além dessas outras características gnósticas aí da dualidade das divindades, a dualidade do ser humano, né? Vai ter uma diferença bastante clara entre espírito e matéria, e claro, a noção desse conhecimento que é o que vai
iluminar as pessoas. Bem, a paranoia não é o termo certo, mas a loucura talvez, né, desse pessoal é tão grande que eles chegaram a reescrever a oração do Pai Nosso, a oração ensinada a nós por Jesus Cristo. Então a versão de Bárbara Marques diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome, e que venha o nosso reino e seja feita a nossa vontade. E por aí vai. Ou seja, se todo mundo é Deus, então não tem isso de seja feita a vossa vontade. É a nossa vontade. Né? Todos nós somos deuses. E o escritor da Nova Era, Neale Donald Walsch, também tem a sua própria versão do Pai Nosso, que diz mais ou menos o seguinte: Meus filhos que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí mais para frente ele coloca: O pão vosso de cada dia eu os darei hoje. Então é como se todo mundo é Deus, né? Então fica por isso mesmo. Essa é uma das esquisitices que esses espiritualistas globais acabam pregando. Um outro conceito importante dessa super-religião é rebaixar o status de Jesus para o de um ser altamente evoluído. Então ele não é mais o Deus, não é mais o Salvador da humanidade, é apenas alguém que atingiu um grau de iluminação muito acima da média e acaba mostrando às outras pessoas o que elas serão capazes de fazer quando tiverem também atingido esse estágio de iluminação espiritual. E Neale Donald Walsch também diz o seguinte: nada do que você vê é real. Você está vivendo dentro de uma ilusão da sua própria criação. Então, esse pensamento acaba desbocando em certas formas de solipsismo, que pode ser dito aqui como uma doutrina filosófica que reduz toda a realidade ao sujeito pensante. É uma doutrina segundo a qual só existe efetivamente o eu e as suas sensações. Dentro das divisões de solipsismo, com certeza o solipsismo moral é um dos que se faz mais presente nessa concepção. Ela situa no sujeito a fonte de todas as normas morais, de tal modo que o desejo, o apetite do sujeito não aceita nenhuma outra norma fora dele mesmo. Então há aquele conceito de que cada ser humano é Deus, portanto cada ser humano cria o seu próprio código de conduta, resulta nesse tipo de pensamento, que não existem valores absolutos, etc, etc. Uma ideia semelhante a essa é endossada por ninguém menos do que Paulo Freire, né? O nosso grande patrono da educação brasileira. E aí vou citar aqui um trechinho da Pedagogia do Oprimido, que ele está conversando com um camponês chileno que admite que se não há seres humanos, então não há mundo. E aí Paulo Freire me pergunta alguma coisa como: certo, mas vamos admitir que todos os seres humanos morressem, mas ainda sobrassem as árvores, os rios, os mares, peixes, pássaros, não seria isto tudo o mundo? E aí o camponês responde: faltaria quem dissesse isto é mundo. Então aqui nós vemos uma situação clara aí do solipsismo, no sentido de que a realidade toda está contida na consciência. E essa concepção, né, que é amplamente defendida pelos globalistas espirituais, ela tem um apoio científico, ou provavelmente pseudocientífico, porque veja que eles usam a física quântica para justificar ou para dar apoio a esse argumento. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu mal entendo de questões de eletricidade, né, funcionamento aqui dos componentes de certas partes do computador, ou então uma física um pouco mais avançada, como a relatividade. Eu não sei como é isso que a velocidade máxima entre dois objetos é a da velocidade da luz. Então se tem um objeto vindo aqui na velocidade da luz e um outro também na velocidade da luz, mas a velocidade relativa entre eles é também a da velocidade da luz, porque é uma distorção do espaço-tempo. Isso é uma coisa assim que está muito além do meu conhecimento. E aí o pessoal vai e cita a física quântica como uma forma, uma ciência, né, para justificar aí essas ideias que eles têm. Bem, eu acredito que seja uma falsa ciência, no sentido de que eles estão usando algum argumento que nenhum cidadão comum vai ser capaz de entender,
E aí eles fica por isso mesmo, né? Porque eles estão usando argumentos que os cientistas descobriram. Então veja só, aqui vou citar um trechinho de um vídeo ao qual assisti no YouTube, que diz, o título do vídeo é Quantum Physics Confirms, Consciousness Creates Reality. Traduzindo seria, física quântica confirma, a consciência cria a realidade. E essa é uma ideia que está presente aí amplamente nesse pensamento. Ele diz o seguinte: a ciência está agora provando como os nossos sistemas de pensamento afetam nossas realidades. Não mais é esse conhecimento um conceito puramente espiritual. Esta verdade de vida está agora disponível científica e fisiologicamente. Estas descobertas estão permitindo à comunidade mainstream o entendimento do poder e responsabilidade que nós temos para com nós mesmos para escolher e criar as versões de vida que nós gostaríamos de viver. Essas verdades nos dão de volta nosso poder. Ao nos conectarmos com nossa inteligência interior, estamos mudando de uma necessidade, nos afastando de uma necessidade de ter o mundo exterior para nos fazermos felizes e indo em direção à nossa capacidade de decidir e criar nossa própria felicidade. Nós temos o poder de manifestar nossos desejos. Então, quem lê um pouquinho já ou conhece aquela ideia da lei da atração, né, que muita gente fala que tem esse embasamento da física quântica. A lei da atração basicamente diz que se você tem um pensamento, você acaba atraindo aquela coisa. Então, alguém que quer ser rico, por exemplo, pode pensar bastante acerca de dinheiro, de ter uma fonte de renda a mais e tal, e aí isso vai resultar numa realidade daquela pessoa se tornando rica. Então, se você quiser ter vários amigos, você tem que imaginar que você tem muitos amigos. Se você quer ter a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos, você pensa naquilo ali e o seu pensamento vai acabar fazendo que o universo conspire a seu favor, porque você está emitindo vibrações para todo o universo, e por fim a realidade vai ser aquela que você já havia construído no seu pensamento. Essa é uma ideia, assim, das fundamentais do pessoal, desses espiritualistas globais. E qual é o problema com essa ideia? Bem, um dos problemas é que, juntamente com aquele conceito de que todo mundo é Deus, ele abre espaço para todo tipo de relativismo moral. Neale Donald Walsch fala uma coisa sobre Hitler, e aqui vocês vão poder entender a que ponto chega essa loucura deles. Ele diz o seguinte: então você pensa que Hitler é um monstro baseado no fato de que ele mandou matar milhões de pessoas, correto? Mas e se eu te dissesse que a morte é a melhor coisa que pode acontecer para você, para qualquer um? E aí? Você acha que a vida na Terra é melhor do que a vida no paraíso? Te digo isso. No momento da sua morte, você vai perceber, você vai vivenciar a maior liberdade, a maior paz, a maior alegria, o maior amor que você já conheceu. Hitler não machucou ninguém. De certa forma, ele não infligiu sofrimento, ele acabou com ele. Não houve, ou não há vítimas, porque nenhuma alma se junta ao corpo, né, nessa concepção dessa espiritualidade deles, nenhuma alma se junta ao corpo ou sai do corpo em um momento que seja inapropriado ou errado, muito cedo, muito tarde. A programação completa da alma nem sempre é conhecida no nível consciente da mente, e ela não pode ser conhecida pela mente de outros. E aí Li Pen acrescenta que tudo isso implica dizer que as vítimas do genocídio do século passado tiveram o que as almas deles desejaram. Uma pergunta ali que um adolescente fez a esse Neale Donald Walsch, ele respondeu o seguinte: eu não perdoo ninguém porque não há o que ser perdoado. O perdão nunca é necessário, já que nenhuma ofensa verdadeira pode ser cometida por ou contra uma divindade em si, já que a divindade em si é tudo o que é. Isso é um conceito que todas as culturas avançadas entendem.
como eu disse, essa ideia de que todo mundo é Deus abre espaço para todo tipo de relativismo moral. Então vocês estão vendo aqui um sujeito que disse que o Holocausto não foi lá uma coisa muito ruim, né? Porque todo mundo vai voltar para a pátria espiritual. Ele acabou liberando as pessoas do sofrimento que é essa vida, né? Porque estamos aprisionados nesse corpo perverso, e quando nós morrermos é que vamos nos libertar, e aí sim teremos, enfim, é coisa de louco mesmo. E esse relativismo obviamente também se aplica ao campo da sexualidade, né? Basta dizer que Barbara Marx Hubbard, por exemplo, ela defende a confusão da identidade sexual, né? Sei lá, transgênero, bissexual, assexual, todo tipo de coisa assim relacionada a poliamor, suruba, qualquer tipo de coisa assim que esteja acontecendo. Neil Donald Walsh, inclusive, defende que os pais devem ter relações sexuais na frente dos filhos para já ir mostrando essa ideia de que o sexo é uma coisa boa, que é um ato de amor. Então os filhos devem ver os pais transando para eles já irem incorporando assim, né, já sendo inculcados na cabeça essa ideia de que o sexo é algo bom, prazeroso, que deve ser feito a todo momento, sempre que bater aquela vontade e tal. E ele vai um pouquinho mais além, diz que só há abusos sexuais e crimes sexuais porque há repressão sexual. Então, no momento que você liberar geral e permitir todo tipo de divórcio, né? Liberar o aborto para que as mulheres não tenham a preocupação de engravidar, aí essa liberdade, essa libertinagem sexual vai acabar com todo tipo de disfunção sexual que possa haver na nossa sociedade. E por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a educação, porque dá para traçar um bom paralelo com o que Pascal Bernardin fala no livro dele de Maquiavel Pedagogo. Então, Neil Donald Walsh fala o seguinte: para garantir que as crianças, né, recebam essa mensagem, diz que teve um Deus que falava com ele, né, um desses espíritos aí evoluídos, sei lá o que, e diz o seguinte: as escolas devem suplantar um currículo baseado em fatos por um baseado em valores, e as aulas devem incluir, as disciplinas serão a celebração de si, valorizando outros, alegre expressão sexual, honestidade, tolerância, diversidade, similaridade, ética econômica, consciência criativa e poder de mente. Aí, quem leu aquela parte que foi o pedagogo já sabe que os globalistas pela educação estão tentando implementar um currículo que desvalorize o que Pascal Bernardin chama de um currículo aliás, o desenvolvimento de capacidades cognitivas. E aí estaria relacionado, por exemplo, a você ensinar matemática às crianças para que elas aprendam a pensar, né, de uma forma lógica, o ensino, obviamente, da língua, de uma língua estrangeira, da física, da química, biologia, tudo isso, todos esses conteúdos que podem mostrar uma forma correta de pensar devem ser substituídos por outro que valorize essas capacidades sociais, né? Então é muito mais a questão de você aprender a conversar com outras pessoas, ter tolerância pelas diversidades e todo esse tipo de baboseiro que a gente já está acostumado a ouvir. Bem, pessoal, isso era o que eu tinha para falar sobre essa religião, super religião global. Dei aqui uma bela resumida do livro, claro que deixei muita coisa de fora, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.